como um acompanhamento fiscal pode ajudar a pagar menos impostos. E aí, tudo bem? Eu sou Everton Patrício da Império Software. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E olha só o que eu quero discutir com você. Essa questão do acompanhamento fiscal é uma questão bem interessante, porque recentemente, ao conversar com um empresário, eu propus que ele fizesse esse acompanhamento e, ao observar todo o trabalho que ele teria, ele disse: Everton, mas isso de fato é trabalho meu ou seria trabalho do contador? Porque eu acho que isso aí é trabalho do contador. Então veja, o que acontece? Eu já tenho conversado com você aqui durante todos esses vídeos do nosso canal, que na verdade a contabilidade ela tem mudado, que a sociedade tem mudado, que a tecnologia da informação tem modificado tudo à nossa volta e tem transformado diversas áreas. A contabilidade é uma delas. Eu tenho falado que a contabilidade ela já se modificou bastante, ficou mais complexa e ganhou diversos códigos, e não somente o ganho desses códigos é o fruto dessa mudança, como a velocidade da identificação de fraudes fiscais, de sonegação fiscal, por exemplo, também se elevou muito com a questão dessas informações que hoje em dia são digitais. Então veja, se a informação ela se tornou mais complexa, se softwares podem gerar erros, tanto o software utilizado pela empresa quanto o software utilizado pelo escritório de contabilidade, ele pode errar. Se a empresa pode errar, se o contador ou a contadora pode errar, então por que é que você, empresário ou empresária, não pode ter um pouquinho de trabalho a mais para conferir toda a parte fiscal, toda a movimentação fiscal da sua empresa do último mês, para verificar se tudo está de fato como deveria estar, ou se existe algum erro que está fazendo você pagar mais impostos? Muito frequentemente eu vejo empresas que pagam impostos na compra e não deveriam pagar na venda, e por conta de um simples erro de CST, acabam pagando o mesmo imposto na venda. Em muitos casos, eu vejo empresas que por um simples erro de código de CST, já pagam PIS e COFINS como na modalidade monofásico e não precisam pagar mais na venda e deixam de pagar por um simples erro de CST. Então, esses erros, eles não somente fazem com que as empresas de todo o Brasil que pagam impostos a mais, segundo uma pesquisa do IBGE, todos esses erros fazem com que as empresas passem a pagar mais impostos, como também fazem com que as empresas corram riscos todos os dias de receberem multas por conta desses erros. E a multa, na verdade, não é nem por conta do erro, a multa é por conta da falta do pagamento de imposto. Porque, veja, o mesmo erro que faz com que empresas paguem impostos a mais 2 vezes, sem necessidade e sem terem um conhecimento dessa operação, sem saberem que estão pagando 2 vezes, o mesmo erro faz com que essas empresas deixem de pagar impostos em situações nas quais elas deveriam pagar esses impostos. Então veja, eu nesse vídeo vou compartilhar com você um esquema básico, um esquema que você pode fazer por cima, não é detalhado, mas que ele já é de grande ajuda para você, já é de grande auxílio para você que é empresário, para você que é empresária, para que você passe a pagar menos impostos. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você é a respeito da legislação. A legislação, ela muda muito frequentemente. Então, se a legislação ela muda muito frequentemente, é importante que você acompanhe essa legislação, porque muitas vezes existem produtos que possuem benefícios fiscais e do nada, de repente, eles deixam de possuir esses benefícios fiscais. Então veja,
Se você, por um acaso, tem algum produto cujo o ICMS dele é isento, por exemplo, pode ser que de um dia para a noite, por conta de alguma nova lei lançada, alguma nova regra tributária lançada, ele deixe de ser isento. Aí você diz, Everton, mas aqui você está dizendo que se eu atualizar a minha empresa dentro desse contexto aqui, eu vou pagar mais imposto. Então, eu não quero pagar mais imposto. Você não está aqui para nos ajudar a pagar menos impostos? Exatamente. No entanto, eu quero ajudar você a reduzir os seus custos, principalmente dentro dessa questão do contexto de tributação. E o que acontece é que se um produto em específico, ele possui um benefício fiscal, ele, por exemplo, é isento, e do dia para a noite, por uma nova regra tributária, ele deixa de ser isento, e você não atualiza os seus códigos fiscais, e você continua fazendo o faturamento desse produto, emitindo os documentos como se ele continuasse isento, você pode muito bem não pagar durante algum tempo, mas logo o fisco vai pegar através das fiscalizações que são feitas, que inclusive hoje utilizam muito facilmente, envolvem inteligência artificial. O fisco vai pegar isso, ele vai encontrar e ele vai cobrar os impostos atrasados com multa e com juros. É isso que você quer? Se por acaso, para cada situação tem uma multa em específico, mas vamos aplicar uma multa genérica de 30%. Só um valor, só para a gente supor esse valor. Vamos dizer, você acha mais interessante, vamos dizer que você venda 20 unidades de um produto que era isento e perdeu esse benefício fiscal. Você acha melhor, mês a mês, você pagar um imposto que, vamos concordar, você há de concordar comigo, se você paga esse valor mensalmente, você vai pagar mais, mas você vai pagar, isso não vai fazer uma diferença muito grande no seu bolso, provavelmente, muitas vezes, em muitos casos, isso acontece. No entanto, se você deixar de pagar e você deixar para pagar daqui a 1 ano ou 2, quando o fisco lhe encontrar, aí você vai ter que pagar todos os impostos devidos com os juros dos impostos que você era para ter pago há 2 anos atrás e você não pagou, com uma multa de 30%. Esse valor, novamente, de 30% nós estamos supondo. Poderia ser uma porcentagem qualquer, e a porcentagem vai de acordo com a regra tributária em específico, que pode ser aplicada de acordo com a situação em específico, certo? Então, o que acontece? Eu acredito que é muito melhor você pagar hoje do que você pagar daqui a 2 anos com toda essa carga tributária, com toda essa carga que não é tributária no caso da multa, mas que se sobrepõe em cima da tributação, que vai aumentar a sua despesa, né? Só que é importante a gente entender que nós estamos falando da multa em cima de porcentagem. E eu vou dar um outro exemplo para você aqui. Se você, por exemplo, é uma empresa de regime normal, você é obrigado a fazer a entrega de todas as entradas e de todas as saídas. Vamos pegar as entradas aqui, por exemplo. E você é obrigado a pagar, a enviar as entradas. E você deixa de enviar as entradas, por exemplo, se essas entradas que você não enviou, elas totalizam R$5.000, por exemplo, 10% em cima de R$5.000 é um valor. 10% em cima de R$5.000 são R$500. Agora, se por um acaso você era obrigado a enviar toda essa movimentação e você não enviou uma movimentação de R$500.000, por exemplo, então 10% de R$500.000 são R$50.000.
Então veja que na verdade é importante você entender que a porcentagem ela vai mudar conforme o faturamento, conforme o valor a ser aplicado a essa porcentagem. Quanto maior o valor, quanto maior o valor no qual será aplicada essa porcentagem, maior vai ser o valor da multa que você vai ter que pagar depois. Certo? Então é importante você entender que você tem que fazer de tudo para evitar esse tipo de situação. Agora, nesse segundo tipo de situação, você literalmente vai se beneficiar e vai deixar de pagar os devidos impostos ou os impostos que outrora eram devidos e que agora não são mais. Porque existem situações onde os produtos não possuíam algum benefício fiscal em específico e eles passaram a possuir esse benefício fiscal. Então veja, se você não está atualizado, se você não está fazendo uma revisão na legislação fiscal, e nesse ponto eu paro de direcionar para você que é empresário e passo a direcionar para os contadores e para as contadoras. Se o contador ou a contadora não está fazendo se o contador ou a contadora não está fazendo a devida revisão da legislação fiscal para repassar para os devidos clientes, então o que vai acontecer é que alguns produtos que antes não possuíam benefício fiscal e que agora passam a possuir, esses produtos, as empresas vão continuar pagando pelos impostos desses produtos. É como se não existisse o benefício fiscal, né? Então, nesse ponto, eu já puxo o gancho da importância de você que é empresário ou empresária, você contratar escritórios de contabilidade que prestam um bom serviço. Se você não contratar escritórios de contabilidade que prestam um bom serviço, você vai deixar simplesmente de receber esses benefícios fiscais, certo? Então vamos lá. É importante você entender que algumas vezes, aliás, sempre quando você muda de regime de tributação, especialmente quando você muda de regime simples nacional para regime normal, muitos benefícios fiscais que existem no regime normal e que antes não existiam no regime simples nacional, você pode se aproveitar. E que eu já vi muitos casos de empresas que mudaram do regime simples nacional para o regime normal e não aproveitaram esses benefícios fiscais, porque não revisaram a legislação, seus contadores não revisaram a legislação, porque não foi feita uma devida atualização de código CST. O código CST que foi colocado não representa, não identifica o benefício fiscal em específico de alguns produtos e as empresas continuaram a pagar muito mais impostos do que deveriam. Na verdade, não continuaram, mas passaram a pagar, porque no Simples Nacional esse benefício não existia. Ele passou a existir somente quando a empresa mudou para o regime normal, né? Então, a primeira coisa que eu identifico, a primeira dica que eu dou a você, para você pagar menos impostos através do acompanhamento fiscal, é que você esteja sempre atento à mudança da legislação. E mesmo que você não seja contador, mas você pode perguntar ao seu contador, à sua contadora: ei, será que nos meus produtos nesse mês já apareceu algum benefício fiscal? Ou você pode acordar com o seu contador, com sua contadora, de ele lhe avisar quando isso acontecer. É importante. Mesmo que ele já saiba que ele precisa lhe avisar, mas é importante você perguntar, você solicitar, para ele entender que você está por dentro e que você espera isso dele. Ah, mas não está no contrato. Você pode fazer um contrato onde ele pode deixar isso claro nas cláusulas do contrato, que ele precisa lhe avisar quando houver alguma legislação, alguma mudança na legislação tributária dentro do escopo de trabalho da sua empresa, certo? Então, olha só, quando você muda do regime de tributação, isso aqui eu já falei. O que eu quero falar para você agora é a respeito da tributação duplicada do ICMS. Veja só, existem empresas em que o pagamento do ICMS
é feito algumas vezes na compra, outras vezes na venda. Quando isso acontece, quando o pagamento do ICMS é feito algumas vezes na compra e outras vezes na venda, você tem no seu cadastro de produtos, especificamente no seu CST, duas situações diferentes. Você tem, por exemplo, o CST 00, que diz que você vai pagar o ICMS somente quando você vender o produto, e você tem o ICMS 60, que diz que você vai pagar o ICMS do produto somente, aliás, que você já pagou o ICMS desse produto quando você comprou. Então, existem situações em empresas onde não há o entendimento dessa dupla tributação, aliás, dessa dupla natureza de tributação, onde ora eu pago o ICMS na compra, ora eu pago o ICMS na venda. E em alguns casos em que existe o entendimento, eu sei que quando eu compro eu pago um imposto, eu sei que quando eu vendo eu pago outro imposto, mas o fato é que muitas vezes quando existe esse entendimento, não existe o entendimento do CST. Por exemplo, eu sei que em algumas situações eu pago o ICMS na compra e nessa situação, quando eu pago, eu sei que o CST é 60 e eu sei que existem situações onde eu pago o ICMS na venda. E nesse caso eu sei que o ICMS é 00. Então eu preciso me certificar, eu preciso garantir que quando eu pago o ICMS na compra, todos os produtos que eu paguei o ICMS na compra, o CST desse produto é 60. E todos os produtos que eu só vou pagar o ICMS na venda, o CST desse produto é 00. E em muitos casos isso não é feito. Isso não é feito. A empresa simplesmente coloca 00 porque alguém disse, não, bota 00 em tudo. A empresa simplesmente coloca o 00, aí o que acontece? Eita, ela acaba pagando o ICMS duas vezes. Tanto dos produtos que ela não pagou o ICMS na compra e que de fato ela iria pagar na venda, quanto dos produtos que ela já pagou o ICMS na compra e ela não precisaria mais pagar na venda, mas que ela acaba tendo a necessidade de fato pagar esse ICMS na venda simplesmente porque ela colocou o CST 00, foi para a contabilidade, não houve um filtro na contabilidade. Bom, existem outros casos, como por exemplo a tributação duplicada de PIS e COFINS. No regime simples nacional, por exemplo, existe o tipo de tributação chamado de tributação monofásica. Nesse tipo de tributação monofásica, o que acontece é que você paga o PIS e a COFINS na compra e você não mais precisa pagar o PIS e a COFINS na venda. Não mais precisa pagar. Aí o que acontece? Em muitos casos, essa realidade não é refletida no CST do PIS e da COFINS. Você, em vez de colocar o CST que retrata uma operação com tributação monofásica, você bota um CST que retrata outras saídas. Aí o que acontece? A empresa acaba pagando o PIS e a COFINS duas vezes sem necessidade. Existem casos, eu já vi relatos de casos, onde empresas que deixaram de pagar o PIS e a COFINS na venda, porque já pagaram na compra, e por conta dessa simples mudança a empresa passou a economizar um carro popular por ano. Então, nesse momento eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, que é empresário, que é empresária. Será que você não tem dupla tributação na empresa? Se você acha que está pagando impostos demasiadamente, sem necessidade, aliás, eu vou retirar o sem necessidade nesse momento. Se você acha que está pagando impostos demais, será que o motivo, será que a causa disso não é que você está, nesse momento, pagando impostos duas vezes sem necessidade? Você já verificou isso na sua empresa? Né? Bom, é importante você entender
que a falta do pagamento de impostos, ela também é um problema, simplesmente pelo fato de que na sua identificação você acaba tendo que pagar, você acaba tendo que ter mais despesas sem necessidade. E isso, inclusive, eu acabei me adiantando um pouco aqui e já refleti com você aqui nessa questão aqui. Olha só que interessante, eu já refleti aqui logo no início, que é o fato de que você, quando deixa de pagar impostos, você acaba tendo que pagar multas e juros desnecessariamente. Então, também já refleti com você que o mesmo erro que faz você pagar impostos duas vezes também faz você deixar de pagar impostos, o que ocasiona multas. E agora nós chegamos no finalmente. Eu quero te fazer essa pergunta bem interessante nesse momento. Como está essa movimentação? Vou retirar o essa e vou colocar o a. Como está a movimentação da sua empresa? Ou melhor, como está o registro da movimentação da sua empresa? Ah, agora ficou legal. Então, como está o registro da movimentação da sua empresa? Muitas empresas, elas simplesmente não sabem como está a sua movimentação. Elas não sabem dizer quanto foi que elas compraram de mercadoria para revenda, elas não sabem dizer quanto foi que entrou em um determinado mês de devolução de venda, elas não sabem quanto foi que entrou de bonificação, elas não sabem dizer quanto foi que entrou de produto tributado integralmente, que o ICMS vai ser pago na venda, não sabem quanto foi que entrou de produto com ICMS e substituição tributária, onde o ICMS vai ser pago, já foi pago na compra e não precisa mais ser pago na venda. Não sabem dizer de quanto foi que entrou de produto monofásico. Então, veja, essa falta de controle, ela faz com que você, literalmente vai ser redundante, mas eu vou dizer mesmo assim, essa falta de controle faz com que você não tenha o controle da sua empresa. E justamente por você não ter o controle da sua empresa, é que você fica sujeito a esse tipo de situação, suscetível a esse tipo de situação, de pagar impostos a mais sem necessidade, ou de pagar multas mesmo sem saber que você está correndo o risco de pagar multa. Então, em cima disso, é que é interessante que você faça a comparação da movimentação na sua empresa, a movimentação da sua empresa com a movimentação no escritório de contabilidade. É absolutamente importante, principalmente por dois fatos, aliás, porque o primeiro fato é que o seu contador, o seu escritório de contabilidade é responsável por revisar as suas informações fiscais antes de repassá-las ao fisco. E o que acontece é que quando o seu contador não faz essa revisão, essas informações acabam chegando ao fisco com muitos erros e você acaba correndo o risco de pagar multa ou pagando impostos em duplicidade. Apesar de que o fisco, quando você paga o imposto duas vezes a ele não reclama não, ele reclama quando você deixa de pagar o devido imposto. Não é? Uma situação, por exemplo, que eu já vi muito acontecer é de empresas que são obrigadas a entregarem a EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital, e essas escriturações fiscais digitais não são entregues pelo escritório de contabilidade. E por conta disso, a empresa acaba correndo o risco de ser multada. Então, aqui nesse ponto, nesse vídeo, eu faço o convite de você fazer uma verificação junto ao seu escritório de contabilidade e que essa verificação ela não tenha o cunho de cobrar a informação do contador, porque você não vai estar fiscalizando o contador. É interessante que essa solicitação de informações
e que essa verificação ela tem o cunho de parceria. Eu, como empresa, eu preciso receber as informações da contabilidade, que a contabilidade corrigiu, conferiu, alterou, ajustou. Eu preciso receber para eu comparar com as minhas informações, para eu verificar se de fato está tudo correto, ou se eu errei e foi um erro que o contador não encontrou, não reconheceu, ou se foi um erro que o contador por acaso tenha cometido e que eu posso consertar antes que o contador envie essa informação para o fisco. É importante você, empresário, ter esse tipo de entendimento e, muito mais que o entendimento, ter esse tipo de ação. Já vi casos em que escritórios de contabilidade se recusaram a entregar as informações para as pessoas. Já vi muito esse tipo de caso. Já recebemos respostas para empresas que nós orientamos que solicitassem a movimentação do contador. Já vi casos de contador dizendo: não, é Everton, a empresa de Everton está inventando, isso não existe. De eu enviar informações para você, isso não existe. Você é que tem que enviar para mim aqui e eu olho se está tudo ok e depois eu mando para o fisco. Já vi casos, inclusive, de o contador ele ocultar até a entrada e a saída, a movimentação de entrada e de saída. Então veja, se você for empresário ou empresário e você estiver passando por essa situação, eu gostaria de lhe orientar nesse momento ao dizer que se o contador ele oculta as informações de você, ele está ocultando indevidamente, porque as informações são suas. As informações são suas, são da empresa. E não somente as informações são suas, como muitas vezes você, empresário ou empresária, é quem tem a obrigação de armazenar essas informações. Como, por exemplo, a obrigação de armazenar as informações das notas fiscais, não somente das notas fiscais, mas dos documentos fiscais. Toda empresa tem a obrigação de armazenar todas as informações dos documentos fiscais dos últimos 5 anos. E muitas empresas não fazem isso. Vamos fazer aqui um simples teste. Deixa eu perguntar a você, deixa eu fazer a você só essa simples pergunta. Se eu solicitar para você o XML dos últimos 5 anos, o XML dos últimos 5 anos, será que você vai ter esse XML? Sim ou não? Se você se você não tiver, você não souber onde encontrar e se você passasse por uma fiscalização nesse momento, já seria um item a mais que já seria uma multa a mais, já seria um item a mais para aumentar as suas despesas em algum processo de fiscalização, né? Então é importante que você tenha cuidado, é importante que você tenha conhecimento e é importante que você haja de acordo com o seu conhecimento para evitar gastos desnecessários, tanto em impostos duplicados quanto em multas desnecessárias. Bom, e por enquanto é só. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, empresário ou empresária. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros empresários e outras empresárias que você conhece. Porque se esse vídeo ajudou você, esse vídeo com certeza vai ajudar a outras pessoas que estão na sua situação. E se por acaso você já faz toda essa revisão e acompanha o trabalho do seu escritório de contabilidade, massa, que legal, excelente para você. Mesmo assim é importante que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque pode ser que essas outras pessoas talvez não estejam fazendo esse mesmo processo de acompanhamento. Ok? Bom, então é isso aí. Inscreva-se no nosso canal no YouTube para você ser avisado pelo próprio YouTube automaticamente quando a gente postar um vídeo. Inscreva-se nas nossas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!